Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Inovecast. Hoje eu trago uma convidada especial e incrível. Ela é simplesmente a mulher que deixa as mulheres com os lábios, com as sobrancelhas bem tratadas, bem desenhadas, através da micropigmentação. E nada mais, nada menos, hoje, na minha frente, eu tenho a querida Alessandra. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, tá, gente? Mais uma vez aqui, nesse Inovecast, que tenho certeza é sucesso, né, gente? Sempre, né? Como vocês fazem. Então, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite e estar aqui junto conosco. Nós sabemos que você é a mulher que trabalha na técnica, deixa eu ler aqui, na criação do método PMU. Explica pra gente já de primeira o que significa essa técnica de PMU. Bom, essa técnica é PMU, né, que é Permanent Makeup. A minha especialidade eu trouxe mais pro lado do realismo, que é a micropigmentação realística. Então, que é aquela que a gente faz a sobrancelha fio a fio. E também tenho a técnica dos cursos, né? De PMU, que são divididos em níveis. Não sei se você vamos explorar falar. agora. Não, ainda não vamos chegar, vamos deixar okay, para então, depois. A cerejinha do bolo, né? Exatamente. Porque antes de nós conversarmos e você contar para eles sobre os seus cursos, a sua técnica, eu quero saber também um pouco da sua transição, para que as pessoas possam saber também quem é a Alessandra e o que a Alessandra fez antes e o que ela faz agora. Você passou por uma transição de carreira. Conta pra gente qual foi essa transição. Então, no Brasil, eu era funcionária pública, professora, mais de 15 anos de magistério. Tá, gente, que eu comecei com 5, tá? 5 aninhos. Não faça mais contas. Não. E 10 anos de funcionalismo público. E de repente, né? Não foi do nada, foi de repente. Conheci o meu esposo, que estava de viagem no Brasil, fazendo uma viagem. E foi aquela coisa de amor. Eu vou dizer que eu larguei tudo por amor. Sim. Então, no Brasil, eu tinha um apartamento, eu tinha carro, tinha meu emprego público. E, de repente, a gente casou. E veio a questão. E agora? Onde morar? Depois a gente ponderou onde seria melhor, né, pra gente morar. E, ok, eu resolvi vir pra cá. E, assim, foi um choque, né? Porque eu tinha uma vida no Brasil e, de repente, tudo diferente, né? Tudo mudou, assim, da água pro vinho. Sim. Foi aquela questão do choque cultural, idioma. Eu nunca tinha saído do Brasil na minha vida. Foi a primeira viagem internacional. Eu saí do Rio de Janeiro direto para uma cidade pequena, né, aqui no estado de Zurique. E eu também já engravidei. Então, com a gravidez não deu tempo para eu digerir essa questão caramba, que mudança incrível. Migração, idioma, gente, alemão. E interessante que, antes de eu conhecer meu esposo, eu queria fazer o curso de inglês. Aí eu cheguei lá, mas aí eu vi, assim, aí os cursos inglês, francês, italiano, aí vi alemão. Aí eu pensei, alemão, cruz credo, eu nunca vou fazer. Aonde você veio parar no final? Pois é, onde eu vim parar? Aí eu cuspi pra cima, né? Porque, alemão, então já vim de cara, assim, nova língua, então foi, e ainda né? Um grande obstáculo, mas tô aí, né? Falando para poder superar isso. Você falou dos obstáculos e eu acredito que nós podemos entrar também nessa parte do desafio, né? Você já falou do desafio de logo se tornar mãe assim que você chegou, de uma vida completamente estruturada com o seu trabalho, com a sua casa, com tudo aquilo que você conquistou e chegar aqui de uma hora para outra e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Quando foi que você engravidou e quando foi que apareceu essa vontade de trabalhar com a estética? Ou você já gostava da estética quando morava no Rio de Janeiro e aqui isso foi aflorando cada vez mais? Eu falo assim, a gente tem que se reinventar. Quando a gente muda, assim, drasticamente, muda, né, às vezes até de um estado para outro, mas mudar de um país, mudar de cultura, sabe? É outra vibe, é outra atmosfera.
Então, para mim, assim, foi bem difícil, mas eu me lembro quando eu tava com a minha filhinha, né? Minha filhinha, não, sei lá, acho que ela tinha uns 5 meses. E realmente eu pensei, o que eu vou fazer? Porque no Brasil, eu era professora. Sim. Assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso aprender né, esse idioma, mas eu quero trabalhar. Porque eu sempre tive isso, essa questão de trabalho, de ter a minha própria renda. Eu nunca gostei de depender de ninguém. Assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu pensei que no Brasil eu queria já abrir uma franquia. Eu já estava indo a reuniões, eu ia abrir uma franquia na área da beleza, que era na área de depilação. Eu estava indo às reuniões, só que aí eu conheci, né, meu esposo, aí deixei pra lá. Mas eu sempre quis ter essa coisa, assim, de ter o meu próprio negócio e na área da beleza. Eu sempre fui muito atraída pela área da beleza. E quando eu estava com a minha filhinha, né, amamentando, eu pensei, então eu vou fazer um curso na área da beleza. Aí eu conversei com meu marido, eu tive essa ideia, eu vou fazer um curso na área da beleza e fazer um curso de estética. Aí ele gostou da ideia, falei assim, é bem interessante, você pode atender em casa. Eu falei assim, porque eu tô com minha filha pequenininha, então vou atender em casa, seria, né, ótimo. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. Eu não vou deixar de lado, assim, a minha filha, não vou precisar sair de casa, porque minha filhinha tá ali. Eu posso ter essa logística de poder atender e ter, né, cuidar da minha filha ao mesmo tempo. Aí eu fiz o curso, durou quase 1 ano. Terminei o curso e já comecei a atender em casa. E com a minha filhinha lá, ela ficava lá naquele, como se fala? Aquele cercadinho. E eu atendia as clientes em casa, né? Eu tinha um quarto lá de hóspedes que eu fiz meu primeiro estúdio ali. E lá eu fiquei por 2 anos. Uau, então dentro desses 2 anos, digamos assim, foi a sua maior escola. Sim. Ao mesmo tempo, além de você fazer vários cursos, e dentro desses 2 anos, eu estava lendo a sua biografia, que você é a rainha da micropigmentação realista, como você falou anteriormente. E como é essa coisa da realista? Porque nós costumamos ver todos os tipos de sobrancelhas na face da terra. Sim. Aquelas tipo Nike, aquelas tipo... Aquela bem marcada, dobrada. E olha, eu tô fazendo cada vez, eu tenho tido algumas pessoas aqui que são da área da beleza e eu sempre caio no mesmo erro de perguntar o que você acha que eu poderia mudar? Mas nós vamos chegar lá, você vai falar da minha, né? Pra gente poder ter uma opinião. Vou aproveitar, né? Já que já tenho ela aqui na minha frente, eu não vou aproveitar? Claro, né? Claro. Essa pegada. Exato. Mas como é que eu posso imaginar, ou como é que eu posso perceber o que é uma sobrancelha, uma micropigmentação realista? Bom, quando a gente fala de micropigmentação realística, é aquela que você tem aquela coisa da densidade e ele dá aquele efeito sombra. Por exemplo, esse, né, você falou da Nike, aquela coisa mais marcada, que é o que se fazia antigamente. Apesar que há profissionais que ainda fazem, né? Então, são técnicas bem diferentes. Mas quando você olha, você não consegue diferenciar. Esse ali é pelo? Isso ali é um pelo que foi criado? Ou é um pelo natural mesmo? Então, essa é a ideia. E você não, como que eu vou dizer, não modificar muito o design daquela pessoa. Porque cada parte de sobrancelha é único. Então, a ideia é essa. Você apenas dá um pouco mais de forma, mais de volume, de realçar aquela beleza, a beleza natural daquela sobrancelha. Essa é a ideia. Não, por exemplo, a pessoa tem uma sobrancelha mais retinha, aí eu vou lá, vou fazer um desenho super arqueado. Então, já saí do realismo. Eu estou indo mais pro artístico. Então, é nessa pegada de você construir aqueles fios bem fininhos, como se você estivesse imitando mesmo os fios naturais. Para a pessoa perceber, mas não perceber que você fez alguma coisa. É importante, no momento em que você escolhe a profissional que vai fazer a sua sobrancelha, que você pergunte para a profissional se ela trabalha o realista ou se ela trabalha o mais marcado, ou até mesmo de fazer uma primeira tentativa, ela pintando, para ver como é que vai ficar a forma. Como é que eu deveria, digamos, vou escolher alguém que vai fazer a minha sobrancelha, quais são os pontos que eu devo observar bastante para não sair daquela marca, aquele símbolo, né, da Nike, né? Da Nike, uma vez que está feito, desfazer é mais difícil. Sim, e muito mais custoso, né? Muito mais custoso. Explica um pouquinho para quem está vendo e para mim também. É importante, por exemplo, o profissional, ele tem que ter aquela conversa antes com você. A gente tem que, assim, alinhar as expectativas. O que você espera
Por exemplo, eu pergunto para o cliente, o que você quer passar? Qual a impressão que você quer passar com as suas sobrancelhas? Você quer uma coisa mais discreta? Você quer passar aquela coisa mais de empoderamento? Sim. Uma coisa mais... questão da descrição também. E você vai perceber o temperamento daquele cliente. Às vezes a pessoa ela é mais ousada, outra é um pouco mais retraída. Sim. Então, você tem que estudar isso também. Sim. Que até se fala dos 4 temperamentos, o colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Então, o profissional que trabalha nessa área precisa saber disso. Porque aí você consegue identificar, ok, por exemplo, se chega uma cliente que ela é mais, assim, ousada, aquela mais, né, espalhafatosa, chamar atenção, expansiva. Tem unhas grandes, usa alongamento, usa aqueles cílios bem volumosos. Ok, ela não quer descrição naquela sobrancelha. Ela quer uma coisa que seja mais empoderada. Eu vou dar um exemplo. Uma sobrancelha mais arqueada. Que eu gosto sempre de dar nos meus cursos esse exemplo das princesas da Disney. Você pode reparar, vou pegar uma aqui, a Cruella. Ela não era uma bruxa, mas ela era o quê? Uma mulher empoderada. Sim. Ela era uma chefe, né, de uma grande empresa. Se você perceber, a sobrancelha dela é como? Super arqueada. Super arqueada. Porque é uma mulher que está ali na frente, está no comando, é uma presidente de uma empresa. Então, ela necessita desse arqueamento para ela parecer o quê? Eu sou a chefe, eu tenho poder. Eu não poderia nunca colocar numa Cruella uma sobrancelha reta, com carinha de triste. Ela até pediu, né? Ela nem é ser mais presidente ali. Então, e já as princesinhas, como que elas são? Elas têm aquela sobrancelha mais ralinhas e mais... Aquela coisa mais assim, mais para baixo, que passa essa ideia de delicadeza, aquela coisa assim de mais de retração. Não é que assim, uma sobrancelha é melhor que a outra, mas em questão de características, o que quer passar. Até mesmo da forma que você se vê. Porque como você se vê também. Eu maqueio muito a minha sobrancelha muitas vezes. E aí, brincando na frente do espelho, a gente fazendo os nossos testes que a gente faz, eu de vez em quando maqueio a minha também lá em cima para ver. Deixa eu ver como é que eu vou ficar dessa forma, com ela mais arqueada, mais para cima. Sim. O meu semblante é outro. Muda completamente. Sem essa coisa que eu tenho, assim, mais querida. Nem para todos, né, gente? A gente sabe que eu não sou querida para todos, mas tudo bem. Para mim, eu posso dizer que é assim. Imagina. Beijinho para vocês. Beijinho no ombro. Mas, enfim, eu gosto dessa forma. Mas quando ela tá arqueada, eu digo, nossa, eu fico tão malvada. Aí parece que até é uma coisa de caráter que sai lá de dentro. Nossa, eu digo, não dá. Porque as pessoas vão te enxergar dessa forma também, né? É a primeira impressão. É igual, assim, uma pessoa que tem a sobrancelha arqueada e ela já tem um rosto quadrado. Aí entra essa questão também do rosto. O rosto quadrado, por exemplo, ele passa muito essa questão de, às vezes, arrogância. A pessoa não é arrogante, mas passa essa coisa de poder também. E se a pessoa já tem a sobrancelha arqueada e o rosto quadrado, já é uma expressão bem forte. Aí passa essa ideia. Já uma pessoa que também com o rosto bem mais fininho, também essa coisa, também um rosto mais marcado, mais anguloso, também essa questão do poder. Então, tudo isso influencia muito para a gente chegar ao resultado que a cliente quer. Sim. Já aconteceu em algum momento... Só um momento, gente. Qual câmera estamos aqui, produção? Qual delas? Qual delas? Estamos aqui. A produção quer falar alguma coisa. Vamos dar a licença. Vamos. Fale, produção. Fale. O que é? Que a minha eu tento fazer. Não dá, né? Aquela que faz assim, ó. Assim, isso, super arqueada, peraí. Super arqueada, que vem aqui assim. Você tá em qual câmera? Essa aqui assim, ó, lá em cima, que não dá. Sim. Sabe aquela pessoa que levanta uma só? Ai, sempre quis isso, mas não tenho. E parece que é mais do meio, né? Não é nem aqui atrás. Porque mas aqui, que ela vem aqui e ela dá... Sim, super arqueada. Olha a diferença. Vamos lá, olha aqui, ó. Nós estamos normal e agora vamos arquear. Eu acho que deu pra... Olha isso. Sim, né? Não é? Malvada. E aí é interessante, né? De falar para as mulheres também que elas possam, em casa, até mesmo... testar, já que nós nos maquiamos. Vamos fazer aqui uma pintura para ver como
como é que eu me vejo com uma sobrancelha diferente Sim. antes de ir até talvez em uma profissional, porque aí você já sabe, quando eu for na profissional, eu vou dizer para ela, ok, eu não quero arqueado, eu não quero assim, Porque assim, eu assim. não me senti eu, vamos dizer Eu assim. não me senti eu, Certo. exato. De uma hora para outra, um distúrbio de personalidade É. aqui, que de boa fiquei... É a mesma coisa, se chega uma cliente toda, né, retraídazinha, cara lavada, aquele olhar mais triste, uma pessoa super discreta. Eu falei, não, jamais ela vai sair dali com uma sobrancelha arqueada. Porque ela não quer nem sair de casa. Sim. Agora você falou uma coisa sobre aquelas mulheres que são um pouquinho mais delicadas, que têm uma sobrancelha meio caída. E isso também, tanto as arqueadonas como as caídas, trazem um ar mais ar melancólico. melancólico. Você normalmente, você conversa com essa cliente e diz, olha, sua sobrancelha é assim, você tem um ar melancólico. Vamos levantar um pouco mais para que você possa ter um outro forma de ser vista, né? Um sentimento, assim, de com aquela sentimento, com aquela sobrancelha. Sim, você faz isso? Sim, também faço, porque é interessante, assim, antes de eu fazer alguma coisa, assim, até de tirar mesmo o pelinho com a pinça, eu sempre faço um desenho primeiro, eu traço lá com lápis, faço as marcações, aí com lápis, e eu mostro para cliente. Vamos dizer, seria um test drive. Ó, mostro, seria assim. Porque quando eu faço as marcações, a sobrancelha, quando ela é muito caída, ela não pode ser caída aqui. A gente fala, essa parte aqui, o finalzinho é a cauda. Ela não pode estar muito abaixo. Se ela estiver muito abaixo, dá um ar de triste, de melancólico. E realmente ninguém quer esse olhar. Então eu falo para ela, olha, eu preciso tirar esses pelinhos, por exemplo, eu preciso tirar esses pelinhos daqui, porque tá passando da minha linha, que eu fiz a marcação, então tá dando um ar melancólico. Sim. Você aceita? Não, tá ótimo, é assim mesmo que eu quero. Tá tudo bem. Porque sempre tem que partir primeiro, antes de tirar um único pelinho, eu faço o desenho e pergunto para ela. Eu posso fazer isso? Aí eu dou minha sugestão, porque assim vai melhorar, vai levantar um pouco o seu olhar. Aí ela concordando, aí eu já parto. Ela não já chega e deita lá, eu faço o desenho, mostro e pronto, só mostro o resultado final. Não. Sim, tem todo um preparo. Um preparo anterior. Sobre as técnicas, você falou aí as técnicas... Quais foram os cursos, digamos assim, ou quanto você teve que investir de tempo e estudo para que você desenvolvesse essa técnica que, digamos assim, não é que a técnica é sua, né? Porque já existe, já existem, sim. Mas você é uma experta agora nessa técnica. Então, assim, quanto tempo você teve para que você estivesse no ponto que você se encontra hoje? Olha, eu vou dizer que até hoje eu treino, é treino diário mesmo. Sim, eu fiz vários cursos, Brasil, Portugal, né, aqui, Alemanha, Itália. Inclusive fiz uma pós-graduação em dermopigmentação no Brasil, que levou quase mais de um ano essa pós-graduação. E continuo treinando, continuo estudando, que eu acho que isso é importante. A gente que tá nessa área, principalmente quem é educador, quem é instrutor de cursos, não parar. Porque muita gente acha assim, já sei de tudo. Não preciso fazer cursinho com fulana, não. Sim. Fica naquela arrogância. Assim, não, eu vou aprender com ela. Por exemplo, até hoje eu frequento cursos de uma outra instrutora de micropigmentação sem problema nenhum. Porque a gente não pode ter isso, assim, não vou fazer curso com fulana, não, eu já sei. Até mesmo para reciclar, né? Porque pra o conhecimento, as técnicas vão evoluindo, as máquinas vão evoluindo. E às vezes aquela pessoa me ensina uma coisa que eu não sei. Porque a gente não sabe tudo. Sim. Então, assim, vai agregando. Sim. E eu posso ensinar uma coisa para ela que ela não sabe, então... Sim. Não, interessante de falar é que, além de você ser uma profissional da área que você atende o cliente, você também é treinadora. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é essa coisa do treinamento, como você pode, se eu me interessar pelo seu curso, aonde eu encontro o seu curso, ou o que eu preciso para me tornar uma micropigmentadora. Então, vamos lá. O curso, agora, como eu desenvolvi, são por níveis. São 4, em que o primeiro é assim, o primeiro é o básico, né? O basicão. A pessoa entra, assim, ela não tem noção de nada. Nunca pegou numa pinça, não. Então, ela vai começar pelo nível 1,
que é o básico. Ela vai aprender todo o design de sobrancelha, depois ela vai aprender biossegurança, tudo, as leis, os regulamentos, que eu acho super importante, os regulamentos de quem trabalha com micropigmentação e tatuagem, que tá junto, daqui da Suíça. Depois vou dar uma alfinetada também nesses negócios aí. Cadê? Alfinetada. Nós falar agora, senão eu vou esquecer. Fale. Infelizmente, assim, eu já fiz 3 cursos aqui, nessa área de micropigmentação, e nenhum deles falou dos regulamentos que regem quem trabalha com micropigmentação e tatuagem. Não foi falado. Eu fiquei sabendo porque alguém me denunciou, e esse alguém é a pessoa que trabalha no ramo da micropigmentação, porque não é como saber. O fiscal me ligou, falou assim, porque você está registrada no órgão tal, que é o Lebesmittel. Sim. Eu levei e falei assim, não. Falei, não, ninguém me falou nada, dama de João sem braço. Não, ninguém me falou nada. Vocês têm que se registrar imediatamente. Então, aí depois que o fiscal, eu já fiquei nervosa, aí falei com meu marido, liga, me ajuda, liga para esse fiscal, né? Sim. Aí o fiscal falou, né? Meu esposo ligou, aí ele falou, não, porque foi denunciada que você trabalha com micropigmentação e não está registrada. Aí meu marido falou, nossa, mas ninguém nunca falou nada e ela trabalha com isso há tanto tempo. Sim. Aí eu falei assim, alguém denunciou. Aí hoje, olha, eu agradeço ao denunciante, porque aí eu tenho mais uma coisa para passar para minhas alunas. E as minhas alunas não vão passar por isso. Porque eu falo, vocês têm que se inscrever. Depois que vocês fazem o curso, começam a trabalhar, se inscreva nesse órgão tal. Sim. Eu apresento os regulamentos, que tem que saber. Porque quando aparecer a fiscalização, eles vão querer ver isso. Sim. Então eu passo logo o checklist, para não haver surpresa. Que bom. Então a maldade, você que está vendo... Tá em se qual? deu mal. Tá no meio, né? Eu usei. Você que está vendo, a sua maldade... Infelizmente gerou frutos bons na vida dela. E assim, é incrível. É incrível. E deu limões. Pessoas, aí com limão, o que eu fiz? Fiz caipirinha também, tá? Caipirinha, limonada, tudo. Fiz tudo isso. Exatamente. Mas qual é a intenção? Meu Deus do céu, eu continuo, assim, eu me pergunto sempre como é que as pessoas conseguem ser tão maldosas, ser tão baixas, ser tão malvadas. Eu posso não gostar de você. Mas eu não posso me desfazer do seu trabalho pelo fato de você ser uma boa profissional. E isso acontece demais, eu vejo isso demais aqui. Sim. Eu não, demais, a competitividade entre... agora tá em todos os ramos. Sim. Antigamente era mais na estética. Porque tinham mais esteticistas. Virou um cartel, né? Exato. E hoje em dia é no mundo digital, é no mundo das palestrantes. Sim, parece que precisa puxar o tapete. Que precisa puxar o tapete, pra você precisa crescer. falar mal do seu trabalho. E eu acho isso tão desnecessário, porque eu não preciso gostar de todo mundo. Você não precisa gostar de todo mundo. Mas eu também não preciso detonar o seu trabalho por causa disso, só para me sentir melhor. Isso, aí pra pessoa querer crescer, você, então eu vou detonar a pessoa que aí eu cresço e apareço. Sim. Aí é aquela historinha, né, assim, quando Maria fala mal de Ana, eu sei mais de Maria do que de Ana. Sim. Né? Porque Sim. não há como, né? A gente sempre tem que ver os dois lados. Aí, enfim, aí voltando do nível, é um nível iniciante, que a pessoa, por exemplo, faz mais ou menos de 6 a 8 dias nesse curso. Ela depois vai fazer uma prova escrita e uma prova prática em 3 modelos. Se ela passar, ela vai para o próximo nível. Aí é a mesma coisa, de 6 a 8 dias, passando, vai para Sim. Ela não pode pular etapas. Então, aí são 4 níveis, então, aí ela consegue. Então, dá um total aí de quase, vamos estar aí, mais de 6 meses de formação. De formação. E ela, nesse período, ela trabalha com as modelos. Isso. Ela fez o primeiro, ela já pode atuar, por exemplo, o primeiro seria trabalhar com a famosa pull the brows, que é aquela sobrancelha mais shadow. Então, ela faria isso, ela já pode trabalhar com isso. Se ela passar no curso. E se a aluna não passar, depois ela pode repetir a prova sem problema nenhum. Sim, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da beleza na Suíça também, que tem tudo a ver com o que você falou anteriormente. Como foi para você estabelecer a sua carreira aqui? Olha, bem desafiante, por causa dessa questão. Eu tive que
estudar toda essa questão burocrática. Gente, como que abre, né, um negócio? O que eu tenho que fazer? Então, eu ia assim, eu perguntava tudo na internet, no Google, como abrir uma empresa. Aí eu descobri, né, por exemplo, eu sou aqui do estado de Zurique. Aí eu tive que, eu sei, para abrir empresa, para você se registrar como autônoma, primeiro você tem que começar a trabalhar. Então, assim, é diferente do Brasil. Do Brasil, você tem que você tem que primeiro ter toda aquela parte burocrática para depois começar a trabalhar. Agora, já aqui não. Aqui primeiro você começa a trabalhar e depois você se registra como autônomo, no caso. E dentro dessa trajetória, você teve muitas dificuldades? Ou você diz assim, não, com aquilo que eu procurei na internet, eu consegui me virar bem? Não foi suficiente. Eu, assim, pesquisei muito, muito, muito. Não tive muito, assim, auxílio, porque muita gente, assim, muitos lugares que eu fazia curso realmente não sanava as minhas perguntas. E eu ficava assim, não, eu tenho que saber, um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação, eu falei assim, gente, onde que interessante, que a gente não pode reutilizar agulha, né? Nunca. Sim. Onde eu vou descartar? Porque eu sei que no Brasil há aquela coisa para descartar, num lixo especial. Então eu perguntei, gente, mas não é possível, ninguém me falou nada, onde eu descarto o raio da agulha? Tá. Aí o que eu fiz? Eu fui perguntar pro pediatra da minha filha. Uhum. Que ele tava lá, ele deu uma injeção nela, aí eu vi que ele botou dentro de um potezinho amarelo. Uhum. Eu perguntei, onde compra isso? Onde arranja? Como é que é? Eu falei, eu trabalho com micropigmentação. Ele falou, não, você vai à farmácia, pede isso aqui, e quando tiver cheio, você vai lá pra farmácia e devolve, e compra outro. Eu falei, é simples assim? Eu falei, Uhum. Ok. Então, eu vou pro pediatra da minha filha, ajudou e muito nessa minha caminhada aí na micropigmentação, que ele ia me falando as coisas da questão da biossegurança, da higiene e tudo. Eu falei assim, ok. E foi assim. E realmente, eu tive que buscar. Você teve que buscar. Tive que buscar as respostas para as minhas perguntas, que estava complicado, né? Sim. Ainda Então, mais com o idioma e outras coisas. E com o idioma, sempre, né, atrapalhando. Às vezes eu tinha que fazer mímica na farmácia, no começo. Sim, no começo, mas isso foi o começo. O começo. Gente, trabalho. Agora, agulha. Agora ela já está mais... Você trabalha com uma micropigmentação há mais de... Quase 8 anos já. 8 anos. Quase 8 então, anos assim, já. ela está contando aqui de algo no começo de tudo. Hoje em dia, nós temos você, e eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos, eu acho que 2 ou 3 brasileiras que são muito fortes nessa área. Né? E você é uma delas. Inclusive, você está sempre em eventos, você está sempre falando sobre os seus cursos, porque quase todos os eventos de empreendedorismo que eu vou, eu te vejo ali, tanto fazendo, demonstrando ali na hora, ou você sendo sponsora de um evento desse. E é muito interessante como você caminha e transita dentro de tudo isso. Então, assim, parabéns, de verdade, parabéns por isso. Obrigada. Obrigada mesmo. Sobre as tendências, eu queria falar um pouquinho com você sobre as tendências e inovações. Quais são as atuais tendências da micropigmentação hoje? Hoje, eu falo que é o naturalismo, gente. Sem sombra de dúvida. Vamos falar assim, é mais do mercado suíço mesmo, né? Eu trabalhando, assim, a minha clientela é bem misturada, mas a maior parte é suíça. Sim. Daqui mesmo, lá onde eu trabalho, né, que é em Estefa, né? Onde eu tenho meu estúdio. E eu percebi, assim, o desejo da cliente suíça. Ela gosta da naturalidade e da descrição. Sim. E ela quer ter, por exemplo, uma sobrancelha bonita, mas não quer aquela coisa marcada e que as pessoas olhem assim e falem, você fez uma micropigmentação. Bem típico suíço, né? Bem típico suíço. Tudo que eles fazem aqui... Aquela coisa mas que ela sabe que mudou e a pessoa vai olhar assim, uma coisa diferente. Sim. Mas não vai falar o que é. Assim, é uma micropigmentação. Tá na cara, não. É aquela coisa bem discreta, aquela coisa que caminha bem pro natural. Então, eu fui mais para esse lado, para atender mais a clientela suíça, que gosta mais da naturalidade, da descrição. Perfeito, muito bom. Além da naturalidade, eu quero saber
se os nossos internautas aí estão gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, porque isso nos emociona, nos encoraja, nos deixa muito feliz. Então, assim, se você está gostando desse papo, por favor, dá o like, escreve, porque assim, faz as suas perguntas, porque assim nós podemos saber se você está gostando, se você está aprendendo alguma coisa com o nosso bate-papo aqui, porque a intenção desse bate-papo não é somente apresentar as empreendedoras e não somente apresentar a Alessandra como uma excelente profissional aqui na Suíça, mas é mesmo para que as pessoas possam estar falando conosco para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, né, Sim. Alê? E então, dá insight, né? Assim, de uma ideia até de negócios, né? Exato, insights e ideias. E se você encontrar a Alessandra em algum desses eventos ou a mim, não tenha medo que nós não mordemos. Não mordemos. Nós vamos ter o prazer de falar com você, de explicar, até mesmo, assim, eu quero bater mais uma vez na tecla do curso. Você que mora... Você dá curso só aqui na Suíça ou no mundo inteiro? Só aqui, por enquanto. Só aqui. Apesar que eu tô com um projeto de um curso online, vai ser mais para meados desse ano. Então, você que vive aqui na Suíça e gostaria de entrar para o ramo da micropigmentação, então, com certeza, você pode entrar em contato com a Alessandra e fazer as suas perguntas, pedir toda a documentação que ela vai ter o maior prazer de estar mandando para você. Sim. Todas as dúvidas eu vou esclarecer lá. E, inclusive, para esse próximo curso, que vai ser em maio, o aluno vai ter também um curso extra, que é um bônus, que é o de como fazer um plano de negócios. Que isso também é super importante. Que a pessoa, às vezes, sai, mas e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou tirar a minha ideia do papel? Sim. Então, a gente está com esse projeto aí também. Que maravilha. Plano de negócio, gente. Plano de negócio importantíssimo. Sim, porque, assim, interessante que alguns cantões aqui da Suíça... para você abrir um estúdio, eles exigem o plano. O de Zurique, não. Mas de Genebra, se eu não me engano, eles exigem o plano de negócios. Até mesmo para você saber o quanto eu vou gastar naquele meio tempo. Porque muita gente abre um negócio por abrir. E aí vão vindo as coisas no dia a dia. E você vai se deparando com uma porção de coisa que você diz, meu Deus do céu, meu Deus... Como é que eu vou fazer isso? Sim, porque aí a gente tem que tirar isso da pessoa, assim, vou trabalhar na área da beleza. Gente, não é brincar de casinha não é casinha de boneca, não é brincar de Barbie, não. É um negócio, é você ser o quê? Empresária da beleza. É uma empresa, se você abre uma empresa, você é um empresário. Sim. Então, é levar a sério mesmo. O dinheiro que entra, pensa assim, o dinheiro que entra não é meu, é do meu negócio. Sim. Não é meu. E isso custa, às vezes, a gente... entender, separar o nosso privado do nosso negócio. Do dinheiro do negócio. Porque a pessoa assim, eu tô atendendo, por exemplo, atendendo em casa, aí veio a cliente me pagou, sei lá, 150 francos. Aí eu vou lá, pego aquele dinheiro e vou lá e corro e compro uma bolsa. Sei lá, uma bolsa, por 150 francos, compra uma bolsa? Compra uma bolsa. Vou lá e compro a bolsa. Falei assim, não, quem mandou esse dinheiro é seu, isso ali pra você é do seu negócio. Pra você reinvestir isso ali. Ok. É mais ou menos por aí. Que as pessoas devem entender e estar muito cientes disso também. Sim. Já estamos quase chegando no final do nosso... Gente, passou rápido, né? Passa. Meu Passa Deus rápido. do céu, eu poderia ficar aqui mais 1 hora fazendo um bando de perguntas para você. Mas eu queria saber agora, momento conselhos profissionais. Eu escrevi aqui uma pergunta. Tá, pode falar. Que conselho você daria para alguém que está entrando no ramo da micropigmentação? Qual o conselho que você daria para ela? O conselho que eu dou, primeiro, você tem que gostar. Você tem que gostar de fazer, porque você vai lidar com a expectativa das pessoas. Você vai lidar com os sentimentos, vai lidar com... É como meio que um psicólogo. Então, você tem que gostar do que você faz, não fazer por dinheiro. Porque fala, gente, que bom. Por exemplo, a micropigmentação. Se você for ver aqui em Zurique, pode chegar a 1.000, 1.200. Uma sessão de micropigmentação. Aí a pessoa, opa, eu vou ganhar dinheiro, trabalhando 2 horas, ganhar 1.000 e pouco. Olha que legal. Mas se você não gosta, não faça. Não faça. A pessoa, então, tem que gostar do que faz. A pessoa tem que ser dedicada, porque ela tem que treinar. Não adianta, faz o curso. E o aluno não treina, é dinheiro jogado fora, gente. Eu falo assim, só tá dando dinheiro pra mim, né? Sim. Porque aí vai lá, bota na parede, eu só engaveta o certificado.
Não adianta. Então, tem que gostar, tem que ter determinação, tem que ter persistência também. Porque... Peraí, essa é a segunda pergunta. Essa é a segunda pergunta. Quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao fazer uma micropigmentação e como evitá-lo? Os erros mais comuns realmente é você fazer aquele... Por exemplo, a aluna saiu, ela vai pegar a primeira cliente. Eu falo assim, não pega cliente, tá? Pega modelo. Vai lá e faz a modelo e fica lá... Já passou comigo, claro, né? Tremendo, mas não demonstra isso para modelo, claro que não. Você tá tremendo. E o erro é você querer, por exemplo, corrigir trabalho do outro profissional. Porque ela, geralmente assim, chega para você, assim, eu preciso de modelo. Aí vai aparecer cliente que já tem o trabalho, e super difícil, tá? De outros profissionais. Às vezes chega uma pessoa com sobrancelha bem escura. Aí a principiante, o que ela vai fazer? Eu vou pegar, pelo menos eu tô treinando. Mas aí que tá o problema. Você vai estar corrigindo o trabalho do outro? Sim. E eu falo, não, gente, não pegue isso. Pra mim, isso aí, eu falo, é rabo de foguete. Não pegue trabalho, assim, pra você que tá começando. Não pegue trabalho do outro, porque o último que coloca a mão é o que assina a obra. Não faça isso de jeito nenhum. Pega modelo que tá com sobrancelha virgem, de preferência, pra você ir treinando. E sempre treinando. Quem tá nessa área de micropigmentação sabe o que eu vou falar. A tela artificial são aquelas famosas peles artificiais. Sim. Treino. Treino com a sua mão, movimento com a mão. Você vai precisar disso. Lembra aquele DVzinho no jardim de infância, coordenação motora, que você fazia aquelas voltinhas? É pra fazer isso. Pra fazer isso. Faz risquinho, pra cá. Cima pra baixo, de baixo pra cima, de todo lado. Treina. Você tem que ter esse movimento aqui, ó. Você tem que treinar bem a sua mão. E muitos querem pular etapas. Já querem sair de lá. Ai, meu Deus, arrasando, já fazendo uma sobrancelha igual o James Olaya. Não, isso não existe. Então, eu falo James Olaya porque ele pra mim, ele é o melhor lá no Brasil. E não é assim. Você tem que treinar. E não desistir, gente. Porque, assim, obstáculos, os desafios, os problemas vão aparecer ao longo do caminho. Às vezes, vai dar vontade de desistir. Fala assim, eu faço. Na sobrancelha não fica boa. Ficou escuro demais. Ou tá saindo tudo. Gente, é treino. Treina. Você vai começar a perceber onde você tá errando. Você anota esses erros. E que, com certeza, vai deslanchar. Assim, no começo eu não sabia, meus fios saíam todos tremidos. E eu falei assim, gente, não vou trabalhar mais com isso, essa máquina, porque o dermógrafo, que é a maquininha que a gente faz, ele tem, por mais que ele seja uma top, ele tem uma pequena trepidação. Porque ele é ligado à corrente elétrica. Então você tem que dominar aquilo ali. É você que tem que dominar o aparelho, não o aparelho te dominar. Então depois que você aprende a fazer, aí pronto, esse é o limite. Ai, que maravilha, que maravilha. Agora eu quero fazer uma sessão de ping-pong com você. O que é o ping-pong? É respostas curtas e rápidas, espontâneas, para 5 coisinhas que eu quero te perguntar. Ai, meu Deus. Uma palavra que define a sua jornada. Persistência. Um sonho ainda não realizado. Evoluir. Café ou chá? Café. Um livro ou filme que te inspirou? Pai Rico, Pai Pobre. Se sua vida fosse o título de um livro, qual seria? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Mas que seja para um bom lugar, rumo, tá, lugar. gente? E que eu esteja participando dessa jornada aí, que eu sei pra onde vai, tá? Que maravilha, que maravilha. Inspiradora a sua determinação, o seu trabalho. Assim, eu conheço e já vi muito dos seus trabalhos, já estive em vários eventos que você ali estava. E realmente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que a sua jornada seja rica e plena de muitas alunas que venham aprender com você a técnica que você é a melhor, né, hoje em dia aqui na Suíça, e que outras pessoas venham se inspirar através da sua sim, esse é o objetivo, né, gente? História. Que venha mais gente, né, pra também, há espaço para todo mundo. Não existe, gente, concorrente. Que já chegou gente para mim e falou assim, você vai formar profissionais, você vai formar concorrente?
Eu falei, se eu não formar, outro lá vai fazer. Então, gente, agora eu não vou dar aula para aquela pessoa, porque eu estou formando um concorrente, entre aspas, então, mas ela vai procurar outro. Sim. Então. Exatamente. O sol brilha para todos. Sim. E todos têm a possibilidade de exercer a mesma profissão que você, que eu. Então, eu acredito que nós podemos até ir para o finalzinho desse podcast falando para você que se você tem vontade de exercer uma profissão que uma amiga sua faz ou que alguém que você vê nas redes sociais e gostaria de exercer essa profissão, vá em frente, estude, tente chegar ao nível dessa pessoa e faça. E faça sem medo. E o que ela vai pensar? Que eu tô copiando, que isso, aquilo. Não. O céu tem tantas estrelas. Sim. E eu acredito que nenhuma delas são iguais. Eu acredito que daqui de baixo tudo parece do mesmo jeitinho. Mas você vê que tem umas bem grandes e outras menorzinhas. Você vê que tem outras que brilham extremamente. Outras que têm um brilho menorzinho. Mas são todas estrelas. Sim, é verdade. E cada um tem a sua jornada, né? E cada um tem a sua jornada. Tem a sua jornada, tem a sua história. E se fosse pensar assim, questão da concorrência, então não é se formar mais médico nenhum, nem advogado, nem arquiteto, nem cozinheiro, porque tá cheio no mercado. Exato. Então, acho que não tem que ser por aí. Que bom, que bom. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E nós vamos nos ver outras vezes por aqui. Sim, vamos sim. Então, se você gostou desse episódio com a querida Alessandra, eu peço para você mais uma vez, vai aqui, dá o seu like, entre em contato com a Alessandra. E olha, nós da Inovecast, nós temos o prazer de trazer empreendedoras, mulheres, homens, pastores, pessoas incríveis para que eles possam contar um pouco da sua trajetória e para te inspirar. Então, se nós estamos te inspirando, vem nos inspirar também, dando o seu like, escrevendo aqui se você gostou e até mesmo, se não gostou, escreve que não gostou e tá tudo bem, nós vamos tentar melhorar da próxima vez. Muitíssimo obrigado você que esteve até agora aqui junto conosco. Não esqueça de ir lá nas redes sociais da Alessandra. Nós vamos ter o prazer de falar com você nos 2 perfis. Chegou a